Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, com vocês em mais um Momento Quântico, nosso programa de física quântica, veiculado carinhosamente aqui pela TV Pax. E nesse programa nós tentamos elucidar, trazer para o entendimento da ciência os fenômenos, as vivências, as experiências que nós, como seres encarnados, temos constantemente nessa nossa caminhada na terceira dimensão, buscando o religar de novo à fonte. Então estamos aí no episódio 11º, estudamos muitas coisas, vimos muitos conceitos e posso dizer seguramente que já estamos num ponto de chegar a algumas conclusões. Então, num primeiro momento, entendemos que tudo é energia e tudo é informação. Entendemos também que tudo vibra numa determinada frequência e é essa frequência que vai definir a faixa de atuação daquela onda ou daquela partícula, depende como você gosta de enxergar a energia. E cada faixa chamamos de dimensões, planos existenciais, enfim, não importa o nome que seja dado. O fato é que aquilo que vibra num determinado espectro existe naquela faixa de frequência. E todas as faixas de frequência existem no mesmo espaço físico. Então, eu lembro de ter usado o exemplo do rádio. Para você mudar a rádio, apenas muda-se a frequência. Você não precisa caminhar com o seu rádio pelo espaço físico. Então, aqui eu me sintonizo a uma determinada rádio. Para eu mudar a faixa de frequência, eu tenho que mudar o espaço físico do receptor. E, na verdade, não é isso. Você apenas deve mudar a frequência. Entendendo isso, que todas as faixas de frequência elas coexistem no mesmo espaço físico, é apenas uma questão de vibração, fica mais fácil de entender como eventualmente uma faixa de frequência pode afetar a outra. E quem sente essas nuances, quem está mais suscetível a perceber outras faixas de frequência, é aquela pessoa, aquela consciência que está no meio. Nós chamamos essa pessoa, essa consciência que está no meio, que está mediando, que trabalha como mediador entre faixas de frequência de médium. Então, a pessoa que consegue se sintonizar a outras faixas de frequência, ele passa a ser um mediador. Vejam bem, meus queridos, é muito importante que quando você identifique que você está mediando alguma coisa, é muito importante que tenha a certeza de que está entre a sua consciência, a terceira dimensão, e uma faixa de frequência, uma consciência positiva. Para que isso aconteça, é importante que você esteja vibrando, pensando e sentindo coisas positivas. Porque, lembram? São as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que determinam a faixa que nós estamos e o que nós vamos mediar. Então, a partir do momento que a pessoa se identifica como um médium, um ponto de ligação
entre duas faixas de frequência, ela começa a experienciar formas diferentes e bem distintas de se comunicar, de mediar as informações que vêm dessas faixas, desses planos, e traduzir isso numa linguagem, traduzir isso em atitudes que são pertinentes, que entram em ressonância com a terceira dimensão. Então, basicamente aqui no Brasil, as duas formas mais comuns de se mediar duas faixas de frequência são a incorporação e a canalização. Vamos rapidamente desmistificar algumas coisas e esclarecer esses dois mecanismos que, quando feitos a serviço da luz e guiados pela sua centelha divina, são legítimos, são verdadeiros e são de grande importância para o desenrolar da grande obra. E na sua contraparte, quando isso é feito pelo ego, você passa a mediar coisas não interessantes. Muitas vezes o filtro do seu ego deturpa essas informações, então os ensinamentos, os conceitos, eles não são transmitidos na sua mais pura e perfeita forma. Então, entendendo um pouco esses dois mecanismos de se mediar, vamos começar pelo mais abrupto, vamos dizer assim, que é um mecanismo de incorporação. Ele tem esse nome, e esse nome causa uma imagem errada nas pessoas de que você, ao permitir que uma outra consciência trabalhe através de você, que ela invade o seu espaço sagrado, ela invade o seu corpo e começa a manipular você. Então vamos começar desmistificando isso. Não funciona desta forma. Um ser de luz sempre trabalha em parceria. Então vou criar um modelo para que vocês brevemente consigam entender de forma lúdica como funciona esse mecanismo. Então, suponhamos que a minha existência ela é composta de 3 figuras principais: a nossa consciência, o nosso espírito e o nosso corpo físico. Então vamos colocar isso em arquétipos que nós possamos entender dentro de um modelo funcional. Digamos que a nossa consciência seja o cocheiro, o motorista, o diligente que comanda a carruagem. O nosso espírito, por sua vez, é o cavalo, são os cavalos que impulsionam a carruagem propriamente dita, que é o nosso corpo físico. Então, a incorporação ou as incorporações, porque existem vários níveis, é quando uma consciência externa senta ao lado do cocheiro e eles, em conjunto, passam a dar comandos para o espírito, que por sua vez impulsiona o corpo físico. Por que eu usei o termo no plural? Porque dependendo do grau de mediunidade da pessoa, essa parceria ela acontece de forma mais harmônica e fluida. Então, um mediador que está começando o seu desenvolvimento, muitas vezes ele, por muitos motivos, não dá as rédeas para essa consciência que senta ao lado da sua. Essa consciência dá as instruções e o próprio cocheiro toma as decisões baseado nas instruções que essa consciência externa está passando. À medida em que o médium vai se sentindo mais confortável com o processo, ele entrega, num primeiro momento, ele entrega uma rédea para esse visitante e os dois juntos conduzem
o espírito, e quando ele é um médium desenvolvido, já tem plena consciência das suas capacidades e confia nos seus guias, nos espíritos que o auxiliam, ele então dá as duas rédeas para essa consciência e apenas observa todo o processo. Essa forma de mediunizar, de mediar, ela é muito funcional e acontece quando as faixas de frequência não estão muito distantes uma das outras. Então, para uma consciência que vibra num padrão pouco acima do nosso, toda essa mecânica é possível e se torna muito, muito fácil. É algo legítimo, é algo válido e é algo necessário para os trabalhos espirituais. E dentro desse conceito da pessoa que está no meio, nós trazemos agora o conceito dos mestres ascensionados, que por sua vez, como já ascenderam, já estão livres da roda de Sansara, estão vibrando, estão emanando as suas energias de uma faixa vibratória muito acima da nossa. Então, esse processo que eu descrevi agora, usando os modelos da carruagem, já não cabe, pois eles estão tão distantes da nossa realidade que fica fluidicamente muito difícil para eles se acoplarem dessa forma. Então, desenvolve-se um novo tipo de comunicação conhecida e chamada de canalização. Canalização é a forma mais eficiente que os seres ascensos, os seres que vibram em dimensões elevadíssimas, têm de se aproximar de nós, de transmitir os seus conceitos, as suas lições. Percebam que a consciência, não existe um acoplamento dos campos eletromagnéticos. É apenas uma mensagem que é enviada do mental desse ser de luz e entra em ressonância com o mental do receptor, que por sua vez atua como um canal dessa informação. Percebam que nenhum dos corpos do ser de luz se acopla aos campos eletromagnéticos, aos chakras de quem está canalizando. É apenas a informação, a onda da mensagem que viaja pelas dimensões e é captada pelo receptor. Isso, quem está acostumado com os trabalhos espirituais, sabe que uma mensagem transmitida através de uma consciência de luz incorporada, a dinâmica é bem diferente de uma pessoa que está canalizando. Então, como cada vez mais nós vamos nos comunicar, vamos mediar os seres de dimensões mais elevadas, da mais alta estipe, é comum, é natural que o processo de canalização se torne mais difundido e mais praticado, principalmente pelas novas consciências que estão chegando agora no planeta Terra. São as nossas queridas crianças cristais, arco-íris, diamantes, enfim. Então, é muito normal que o processo de canalização seja parte do dia a dia, dos estudos e do processo de evolução do ser humano. Para entender um pouco mais desse mecanismo de canalização, eu vou fazer uso agora da animação Ciência Espiritual, um trabalho fantástico realizado por dois jovens, um australiano e um canadense, que mostra de forma lúdica, através de uma animação, como funcionam esses processos. Então, meus queridos, fiquem agora com mais um episódio da série Ciência Espiritual, onde nós vamos estudar o mecanismo de canalização. There are two primary ways of communicating with beings of higher consciousness. One is through astral projection, where you leave your physical body and communicate to them in person.
As much as I'd love to break into astral travel right now, we have to save that for later. The other method involves having a being come to Earth and communicate through a trained person, and this is called channeling. Channeling is a natural form of communication between humans and beings of higher consciousness, included but not limited to angelic beings, spirits of nature, non-physical entities, or even animals and pets. In a sense, it's basically when a human will turn him or herself into kind of like a phone for beings of higher consciousness and people to communicate. A channeler can choose who or what they want to channel. As long as the other party has an interest in communicating, the link is made and the channeling can begin. Now don't worry, there's no possession or anything harmful taking place here. The body is still under the complete control of the channeler. But the channeler and spirit are communicating through thought. Messages are communicated on levels of emotion and thought rather than spoken word. The channeler will then decipher what the spirit tells him into human language. Contrary to popular belief, entities do not generally use human languages because it is considered awkward and clumsy. The majority of this message is conveyed through an elegant series of sensory feelings. Let's talk about animal communication, because this is a form of channeling that you yourself can do. Channeling pets is one of the easiest forms of this art. Pets, of course, do not use human language, but they have a strong desire to communicate with humans. A small disclaimer, if you're planning on trying this, it's also helpful to charge your third eye chakra, as we talked about in Lesson 2. It will assist with your mental connection to them. You'll want to practice on a family pet before taking a leap to anything else. A cat or dog who is familiar with you is the best choice to begin. Cats are a tad more difficult because they tend to pick and choose what they want to listen to. A family dog can be easier as they are pack animals and will be more apt to tune in to the leader of the pack, which is you. So let's go over some of the basic steps to do this. Start by taking your dog into a quiet room. Sit on the floor next to him, or if he's allowed on the couch or bed, have him sit next to you. Pet him in his favorite spot until he's settled in. Then start talking quietly to him in a loving tone. Find one short sentence or word and use it over and over. You could say, hey there sweetie, or okay buddy. Let's just call this your key phrase. When you've gone over your key phrase 10 times or so, close your eyes and be silent. Stop petting him and begin to form a picture in your mind of what you want him to know. You may have to practice visualizations if you haven't ever done this before. After the picture is formed and clear, float the image out of your forehead where your third eye is located and into your dog's head directly between the eyes. Once you've done this, speak the key phrase again one more time and float the image again into his head. Keep doing this until he either leaves to get up or puts his head on your lap. If he leaves, follow him and do it again. If you begin to get a reaction from him, like putting his head in your lap or something else, congratulations, you've just communicated with your dog. Cats are a bit more stubborn, so it'll depend on the cat you're trying to communicate with. The image you're visualizing to him may have to be their favorite cat treat or something that they really like. If they're especially loving snuggle cats, then that's all the better. Use the same directions with the dog, though, and who knows, you could be talking with them in no time. If you have smaller animals like avians and reptiles, you have to remember that the animal has a smaller brain. Their reception of pictures is apt to be slower and take longer. Remember, practice and patience is crucial to learning to do this. You'll probably start with minimal results, but if you're persistent, you will not only master the family pet chat, but other animals around you, like your friends' pets, or pets in the car barking at you as you walk by, and so on. One big question that everyone has around now, well, do they talk back? Yeah, they do. I communicate with my cat Toonie, and he always tells me what he wants, whether it's food, water, or to go outside. I've actually read that horses are really good at communication as well. In an article I'll be posting in the comments of this video, a woman said that one time she had a horse specifically ask for a green apple, not a red one. Had to be green. Of course, she immediately got one and gave it to her, and they started communicating more. I know what you're probably thinking. Well, don't I have to be psychic to do this? Well, yes, but everyone is psychic, but most people don't really realize it. There's a gland in the brain called the pineal gland, which scientists have actually labeled the psychic gland. Through charging your third eye chakra, you begin to activate the pineal gland, and your psychic connection can begin. Just remember to release the concept that you'll hear words, and allow yourself to feel into your animal friend. So now we understand how to channel beings of lower consciousness, animals. For beings of higher consciousness, it's essentially the same thing, only reversed. In this scenario, we are like the animal, and we are communicating with beings who know and understand far more than we do. There's actually a being channeled named Cryon of Magnetic Service. He talks a lot about worldly events and what's going on a global scale. What's interesting is that Cryon has been invited to the United Nations 7 times over the last 13 years. If the UN listens to channeling, maybe it deserves a little more credibility than we realize. On my YouTube, I'm going to be posting small snippets from various channels, but most of them from Crimson Circle. Crimson Circle started out in 1999 when a being named Tobias started communicating with Jeffrey Hope. There's actually a really cool story here. I can't go over all of the details, but Tobias was actually written about in the Bible, in the book of Tobit. This particular book was removed by the church in 1546 during the Council of Trent. Tobias was written as one of the main characters in that book, and Jeffrey and him began communicating more. In 1999, Crimson Circle was formed, a group dedicated to communicating with Tobias and other spirits.
Up until recently, it was mostly Tobias who was channeled by the Crimson Council. Tobias then said that he wanted to return to Earth and live another lifetime because he missed physical reality and said his goodbyes. Today, Adamus St. Germain is channeled instead, and he's very lively. A little insight on Adamus: he is what you would call an Ascended Master. An Ascended Master is someone who underwent a process of spiritual transformation and moved into higher states of being beyond physical life. This will make way more sense in future lessons. Okay, I want to wrap up by going over a short list of definitions. During the channelings, you may hear some words that you're not familiar with. Amyo is absolute and pure trust in the self, the realization of the I am. Makyo are kind of like lies that you tell yourself, that take you away from the I am, like I'm not good enough or I can't do it yet. Kind of like the opposite of Amyo. Ascension is the process of going from one lifetime to the next while staying in the same physical body. Kaldra, you may hear this one a lot actually. Kaldra is the nickname that Tobias gave to Jeffrey, so if you ever hear Jeffrey say during a channeling, Kaldra doesn't want me to say this but I will anyways, that's Adamus speaking through Jeffrey about Jeffrey, whose nickname is Kaldra. Is that confusing? Shambra is the name that Adamus uses for the group of humans going through the awakening process. If you're watching the videos, you too are a Shambra. Shoud is a channeling, essentially. What you'll be watching are shouds, gatherings for communication with Adamus and other beings. Well, that wraps this one up. Happy channeling! Nothing like the sun to keep you from stumbling in the dark. Thought it once or twice, you figure out where you gotta start. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí da breve animação e espero que essa animação, que eu particularmente acho um trabalho fantástico desses dois jovens, um canadense e um australiano, espero que ela tenha deixado vocês, no mínimo, com uma pulga atrás da orelha. Que pulga seria essa? Então, se nós somos capazes de captar e canalizar mensagens de seres dimensões acima, então isso é possível com os seres dessa própria dimensão, desde que haja um interesse, uma parceria, uma vontade mútua de se comunicar. Nós somos seres sencientes, então eu acredito que nós temos sim a capacidade de nos comunicar telepaticamente com outros irmãos que estão na mesma faixa de frequência, e fica aí o convite para você fazer essas experiências que vimos agora nos vídeos e começar a se comunicar telepaticamente com os seus animais de estimação, com os elementos da natureza que estão à sua volta. Muito mais fácil começar o trabalho de autodisciplina da nossa glândula pineal fazendo essas experiências do que tentando se conectar a uma frequência, uma estação de rádio muito mais elevada. Então, vamos, durante as nossas meditações, começar a nos abrirmos como canais de comunicação e começarmos a fazer essas experiências. Com relação aos animais de estimação, não tenho como afirmar, porque vai depender da personalidade de cada um. Mas com relação aos seres de luz, eu digo para vocês com toda a certeza que existe uma equipe imensa de seres nas outras dimensões, almejando esse contato e com uma bagagem de informação fantástica que pode e com certeza irá salvar a humanidade desse caminho que nós estamos caminhando, movido pelo ego e não pela centelha divina. Então, vamos, durante o nosso processo de meditação, você, querido irmão que costuma meditar, acenda uma vela. Você que não costuma meditar, tenha esse hábito, crie esse hábito e se coloque à disposição dos seres de luz, dos guias e mentores, dos seus mestres espirituais, e vamos, de forma consciente, criar essa rede de informação que precisa ser resgatada. Vamos evoluir a esse ponto, o ponto que um dia tínhamos alcançado,
nos períodos em que a humanidade vivenciou a Era de Ouro. Então, vamos reevoluir até esse grau de consciência que um dia alcançamos. Vamos fazer uma reevolução da nossa forma de viver, da nossa forma de agir e principalmente da nossa forma de nos comunicarmos com todas essas consciências, com todas essas hierarquias que estão cada vez mais querendo esse contato, estão cada vez mais próximos de nós e estão cada vez mais transmitindo informações científicas, metafísicas, medicinais, para que nós juntos possamos causar uma reevolução na humanidade e, sob a tutela de Mestre Saint Germain, de Jesus Michael Sananda e de Lord Melquisedeque, recriarmos a Idade do Ouro, recriarmos a humanidade ascensionada na Terra agora. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que vocês tentem isso em casa e enviem os seus e-mails, enviem as suas dúvidas para nós, para que nós possamos então juntos desenvolver um raciocínio em cima da física quântica e trazendo isso para os nossos laboratórios. Os nossos laboratórios são o Salão da Pax, a sua casa, a sua sala de meditação. É muito importante que esse paradigma seja rompido. Muito importante que nós entendamos que existe um mundo, um universo além do véu que não permite que nós experienciemos essas outras dimensões de forma consciente. E aí faço uma pergunta: será que você já não canalizou alguma vez na sua vida, sem mesmo saber que estava canalizando? Faça uma retrospectiva. Será que muitas vezes não colocaram palavras na sua boca, aquelas palavras exatas que o seu irmão precisava escutar? Eu particularmente acredito que somos ferramentas num jogo cósmico, quântico, que vai além do nosso entendimento. Nós precisamos apenas nos conscientizar, viver com ciência, viver com a ciência. E para viver com a ciência precisamos realizar experimentos. Vamos experimentar a nossa capacidade de canalizar. Vamos exercitar o nosso dom telepático. Vamos eliminar cada vez mais o uso errôneo das palavras, as palavras jogadas ao vento. Vamos passar a dividir o silêncio e nos comunicarmos pela linguagem do coração, pela linguagem do olhar. Tenho certeza que você, com o esforço, com a dedicação, vai conseguir chegar também nessa realidade, que ela existe e já é verdade. Aguarda apenas você chegar nessa faixa vibracional e consciencial. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado do nosso programa de hoje. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque com mais um Momento Quântico. Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira.